Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Queria agradecer aí a organização da Semana Acadêmica por ter me convidado. É muito gratificante para mim estar dando essa palestra, porque eu organizei, acho que 2 ou 3 semanas acadêmicas no meu tempo de graduação, ali entre 2014 e 2016, eu acho que foi. Então é bem legal estar aqui depois de formado, podendo continuar fazendo parte disso. Então, como foi apresentado, meu nome é Francisco Pascoal, eu tenho 25 anos, eu sou engenheiro civil formado na URGS, me formei em 2019/2, ali um mês antes da pandemia, e logo eu ingressei no mestrado em planejamento urbano, né? Eu saí da engenharia, e que o mestrado em planejamento urbano é junto ali da arquitetura e urbanismo, né? Do outro lado da rua. E eu trabalho no WRI Brasil, que eu vou, enfim, apresentar daqui um pouquinho melhor para vocês daqui a pouco, que na verdade é uma ONG barra Instituto de Pesquisa, né? A gente trabalha bastante com pesquisa e enfim, com o setor público também. É uma área bem diferente, na verdade, assim, eu quero muito, eu vou falar bastante na palestra, eu vou falar sobre assuntos técnicos, assim, da área de mobilidade urbana, tentar fazer um papo que seja legal e interessante para todo mundo, que eu acho que é um tema muito legal. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu comecei a participar de atividades assim, eu achei um assunto muito interessante, por às vezes nem achar que estava, né, na alçada, no papel do engenheiro civil, trabalhar com isso, e eu, em algum momento no meio do curso, eu estava meio perdido, assim, digamos, não sabia muito bem o que queria trabalhar, não me interessava muito por construção, então quando eu descobri que tinha esse caminho para se seguir, assim, eu achei muito legal e segui nisso, assim. Então, aí eu quero falar sobre isso também, né, sobre o papel do engenheiro civil, como que a gente pode trabalhar nisso, quais são os caminhos possíveis, e quero que seja bem uma conversa, assim, se mesmo ao longo da parte mais palestra, mesmo técnica, quem tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode fazer perguntas, que a gente vai conversando. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Tá dando para ver? Sim, sim, tá aparecendo. Então, eu chamei na minha palestra, minha conversa aqui com vocês de mobilidade e acessibilidade urbana nas cidades brasileiras. Né, a ideia é tentar um pouco dar um enfoque, eu acho, para a realidade que a gente está mais próximo, mais acostumado assim nas cidades brasileiras, mas também é inevitável às vezes trazer uns exemplos de fora, né, de algumas outras cidades que estão talvez um pouco mais avançadas assim no assunto. Falando um pouquinho da minha trajetória, né, como eu falei, eu ingressei na engenharia civil em 2013/2, né, entre 2014 e 2016 eu fui bolsista do PET, que foi onde eu ajudei a organizar as semanas acadêmicas, como eu tinha dito. Né, não sei se tem algum petiano aí na palestra, mas foi uma atividade bem legal para mim no começo da graduação. Me fez, eu sinto que conhecer o curso e as áreas de atuação um pouco melhor, assim, me fez ter foi muito interessante por esse lado, criar contatos, criar vínculos, que foi meio por isso que eu ingressei na iniciação científica do Lastran, que é o Laboratório de Sistemas de Transportes, que é compartilhado entre engenharia civil e a de produção, né? Fica ali no prédio da engenharia nova mesmo. Não sei se ainda chamam de engenharia nova, acho que sim. E fiz uma iniciação científica lá, que foi onde eu meio que defini assim que era a área que eu gostaria de seguir, que eu me interessava mais. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer um semestre de intercâmbio na Suécia, na KTH Royal Institute of Technology, que eu também consegui estudar bem nessa área, que eu já estava interessado, de transportes, de mobilidade urbana. Me formei em 2019/2, né, como eu falei, ingressei no mestrado, e eu estou no WRI Brasil desde 2017, onde eu ingressei como estagiário, né, enfim, eu acho que a grande maioria, acho não, a grande maioria das pessoas da minha área ali, da equipe de mobilidade urbana, nós somos 10, se eu não me engano, 7 ou 8 se formaram em engenharia civil na URGS ou estão no estágio ainda de engenharia civil. Então, é um lugar que contrata, digamos que é um dos lugares que mais contrata, eu acho, gente que quer seguir essa área do transporte, da mobilidade urbana aqui em Porto Alegre, né? Tem escritórios em São Paulo e em Porto Alegre, mas essa parte de mobilidade urbana fica no escritório de Porto Alegre. Então, eu comecei como estagiário, fiquei lá 2 anos, fui efetivado ainda
logo antes de me formar, e estou lá até hoje. Apresentando um pouco o que é o WRI Brasil, ele é parte do World Resources Institute, né, daí que vem a sigla, que é uma instituição global de pesquisa e, enfim, não é uma ONG, né, não é exatamente uma empresa, que tem atuação em mais de 60 países, escritórios além dos Estados Unidos e Brasil, na China, México, Índia, Indonésia e alguns escritórios menores na Europa e na África, enfim, alguns países localizados. E trabalha sempre com áreas ligadas à sustentabilidade, né, porque as 5 grandes áreas da ONG são clima, floresta, cidades, que é onde eu trabalho, alimentos e água. No Brasil, a gente trabalha só com os 3 primeiros, clima, florestas e cidades, e o programa de cidades, que é o que fica localizado em Porto Alegre. Como eu falei, é principalmente atuação técnica na área, né? Então tem técnicos, pesquisadores que trabalham com isso, que fazem articulação política e trabalham em parceria principalmente com governos, né, setor público, mas também empresas, academia e sociedade civil. Então, é um programa é um trabalho que trata muito de política pública, né? Não tem como nessa área não tem como separar a parte técnica da política. Isso é o que eu vou falar bastante, eu acho, na palestra, que tem muito a ver com política. Isso envolve todas as questões de burocracias, às vezes, no entorno disso. Mas enfim, às vezes eu não entendia muito bem antes de entrar no WRI Brasil o que exatamente era o trabalho. Eu acho que para quem nunca teve muito contato com o terceiro setor, né, que é como se chama, que não é público, não é privado, né, terceiro setor, é meio difícil às vezes de entender o que se faz, mas é um trabalho bem legal de seguir. Quem é interessado nisso pode seguir curte a página lá no Facebook, segue no Instagram, que é onde publicam os posts. A gente tem um blog onde sempre sai matéria sobre sustentabilidade, sobre mobilidade urbana, clima, florestas, enfim. Agora entrar um pouco na parte mais palestra mesmo, na parte mais técnica da nossa conversa, que é mobilidade urbana e acessibilidade urbana nas cidades brasileiras. Eu coloquei algumas manchetes aqui, porque é um tema que a gente sabe que todo mundo acompanha em algum nível, impacta a vida de todo mundo, né? Agora, talvez, com a pandemia, muita gente não tendo mais que se deslocar para o trabalho ou para a aula, a gente talvez tenha, algumas pessoas tenham esquecido um pouco como era a questão, mas a questão do engarrafamento, se atrasar para os lugares, sempre tem, né? Isso, sempre para chegar no lugar, a gente precisa se deslocar. E, em geral, todas as pessoas têm que fazer isso na mesma hora, que gera os congestionamentos. Tem essa manchete que mostra que Belo Horizonte, que é uma cidade, enfim, que tem muitos engarrafamentos no Brasil, que ficam até 200 a 2 horas presos no trânsito por ano. E vários problemas no entorno disso, né? Para quem anda de carro, a gasolina não para de subir, está caríssima. A tarifa de ônibus também não para de subir, cada vez mais cara. Então, é um tema que envolve várias coisas, né? E para começar a falar disso, eu trouxe, enfim, um gráfico, começar com um gráfico, que horror. Mas, enfim, esse gráfico é o que a gente chama de divisão ou matriz modal, que é basicamente, se for considerar todos os deslocamentos de todas as pessoas numa cidade, nas cidades brasileiras, em geral, eles acontecem de acordo com essa distribuição. Quase 40% dos deslocamentos são a pé, 28% para o transporte público, né? Ônibus, metrô, 26% de automóvel, e daí entra carro, Uber, táxi, 4% de moto, 3% de bicicleta. E agora eu vou colocar isso, eu vou comparar com o de outras cidades, para a gente ter uma noção de como isso varia em torno do mundo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa divisão modal dos brasileiros me chamou muita atenção de, nossa, quase 40% a pé, um número bem alto. E realmente, né, porque tem a nossa caminhada até o mercadinho, a nossa caminhada para ir na farmácia, tudo é deslocamento, né? Tudo está sendo considerado nessa estimativa. Quando a gente compara isso com Los Angeles, por exemplo, que é uma cidade muito carro-centrada, digamos assim, a gente vê que 72% são de pessoas dirigindo sozinhas, que é uma cidade onde realmente se usa muito o transporte individual, né, o carro, em geral, né, nos Estados Unidos, mas é um número realmente muito alto, apesar de ser uma cidade que tem um transporte público razoavelmente bom. E aqui uns exemplos, né, de cidades europeias que são muito voltadas para o ciclismo, né? A gente vê Copenhague, na Dinamarca, e Amsterdã e Utrecht, que são na Holanda, com perto ou mais de 50% dos deslocamentos feitos de bicicleta. E
né, em geral, nas cidades europeias, o transporte público vai ser muito alto, vai ser no estilo de Copenhague, menos deslocamentos de carro, mas para mostrar como isso varia bastante, né? Você tem meio que esse, via de regra, as cidades norte-americanas são muito focadas nos deslocamentos de carro, e as cidades europeias, né, as grandes cidades europeias, as capitais, vão ter muito deslocamento para o transporte público e algumas muito de bicicleta. Outro tema que não dá para deixar de falar quando a gente fala de mobilidade é que, né, eu acho que como quase todos os outros temas urbanos ou que impactam na sociedade, ele é um tema que impacta mais e é pior para quem não tem dinheiro, para quem é pobre. E os números deixam isso muito claro, né? Olhando esse gráfico da esquerda, ele está um pouquinho confuso, diria, para até ignorarem as pontilhadas e olharem só as linhas cheias, que basicamente mais para a esquerda são as pessoas de renda mais baixa e mais à direita são as pessoas de renda mais alta. O verde é o transporte individual, ou seja, carro, e o azul é o transporte coletivo. Ou seja, quanto mais pobres são as pessoas, quanto menor a renda delas, mais elas dependem de meios coletivos e menos de meios individuais. E isso vai mudando, né, diretamente proporcional a quanto mais rica a pessoa é, mais ela vai usar meios individuais. Por quê? Porque é caro comprar carro, porque a gasolina está cara e tudo mais. E a gente também vê que isso impacta diretamente no tempo médio de viagens das pessoas, né? Em geral, quanto mais pobre a pessoa é, mais tempo ela vai ficar no engarrafamento, presa no trânsito, tendo que pegar 2 horas para chegar no trabalho e tudo mais, né? Não são poucos os casos em Porto Alegre mesmo de pessoas que moram no Lamina, Ponta Grossa, Belém Novo, vários bairros super afastados e demoram mais de 1 hora, mais de 1 hora e meia para chegar nos trabalhos no centro, no Moinhos de Vento, no Bonfim, enfim. E como é que, para falar de mobilidade urbana, assim, a gente tem que primeiro contextualizar muito a questão do carro, que eu coloquei o carro e o carrocentrismo, para não, né, não falar só do carro como um automóvel, objeto, mas tudo que ele significa, impacta nas cidades, e carrocentrismo é meio que esse termo usado um pouco assim, um pouco na literatura, não é a coisa mais técnica, formal do mundo, mas é usado muito para falar como as nossas cidades atualmente, talvez não atualmente, mas talvez como desde os anos 60, 70 são pensadas, né? Elas são centradas, focadas no carro. Essa imagem, eu até fiquei pensando se eu colocaria ela ou não, porque ela é o maior clichê possível sobre mobilidade urbana e sobre qualquer palestra do tema, mas como comecei a primeira vez que eu dava uma palestra, acho que pensei, vou querer usar essa imagem, porque ela, ela realmente diz muita coisa, que mostra o espaço que 60 pessoas ocupam no trânsito, né? Tem uma pequena questão que nem todos os ônibus estão sempre cheios, né? Então, talvez não sejam 60 pessoas que vão estar dentro daquele ônibus, mas que se o ônibus está cheio, elas ocupam esse espaço muito pequeno, se são 60 pessoas de bicicleta, elas ocupam um espaço um pouco maior, e se são 60 pessoas em carros, elas ocupam todo aquele espaço. E isso é embasado cientificamente, né? As pesquisas mostram que a ocupação média dos carros globalmente é de ter 1,5 pessoas por carro enquanto eles estão rodando, né? Essa aqui é a média. Então, como eu sei também no gráfico de Los Angeles, a maioria das pessoas dirige sozinha. E isso é, pensando, né, em termos de eficácia e até de economia, não é bom, né? É uma ocupação péssima de espaços e de recursos. E o uso do carro, ele gera o que a gente chama de externalidades, que são nada mais nada menos do que impactos negativos para a sociedade. Os congestionamentos, né, que são talvez o primeiro que a gente pensa, eles têm metodologias que conseguem monetizar essas coisas e dizer qual que é o impacto na economia de tantos congestionamentos, e se diz que no Brasil o prejuízo é de 290 bilhões por ano, que seria mais de 4% do produto interno bruto, porque enquanto as pessoas estão paradas no trânsito, elas não estão produzindo, elas não estão aproveitando suas vidas, elas não estão fazendo, né, praticamente nada que preste, está simplesmente parado no trânsito sem poder fazer mais nada. Esse estima que em Porto Alegre se perde em 2020, né, que foi um ano afetado pela pandemia, então esse número caiu, mas que em Porto Alegre esse médio perdeu 24 horas, um dia do ano preso no trânsito, e em Londres esse número sobe para 148. Muito associado a isso também tem a questão da poluição, né? Se estima que os carros são responsáveis por quase 12% das emissões totais de gases de efeito estufa, que também, né, poluindo, prejudicando a qualidade do ar, a saúde das pessoas e contribuindo para as mudanças climáticas.
Agora, né, a gente recém teve a Conferência Climática, a COP, cada vez, né, mais falando nisso, que a gente tem que reduzir as emissões, que, enfim, que até 2030 se quer fazer com que o planeta esquente no máximo 1,5 grau, então isso passa diretamente por reduzir o número de viagens de carro. Não tem como chegar nessa meta sem com que se reduza o número de viagens de carro, pelo menos com, né, com os motores a gasolina convencionais. Os acidentes são outra coisa que causam muito problema. Mais de 31 mil pessoas morreram no Brasil em 2019. A gente sabe que os carros estão envolvidos na maioria, né? Em geral, a maioria das pessoas que morrem estão de moto, mas em geral os acidentes têm algum carro envolvido. E também com essas metodologias que falam de monetização, o custo é de mais de 50 bilhões para a sociedade brasileira por ano. Essa imagem, ela para ilustrar um pouco isso que eu falei dos acidentes, né? Se a gente pega nas linhas, vai estar dizendo, né, a pessoa que veio a óbito num acidente, e na coluna vai estar dizendo se a colisão, o acidente foi com o quê. E os números em Bordeaux, em vermelho escuro, mostram que a grande maioria está envolvida com, muitos estão envolvidos com carros, né? Então, na União Europeia, em 2019, 3.200 pedestres morreram atropelados, mais de 1.000 ciclistas morreram em acidentes com carro, 1.500 motociclistas e mais de 3.000 ocupantes em carros, num acidente com outro carro, vieram a falecer. Então, mais um motivo que ilustra os prejuízos, né, que isso tudo traz. E daí, entrando numa questão um pouco mais estrutural, até um pouco de política, é a questão do estacionamento. Os números mostram que um carro, né, em geral, fica 95% do seu tempo parado, estacionado ali, ocupando espaço. Um espaço que, nas cidades, é um espaço valioso, na verdade. A gente pode pensar, quem aqui mora de aluguel vai pensar, bom, se mora num apartamento de 40 metros quadrados e paga aluguel de 1.500 por mês, por que um carro que ocupa alguns bons metros quadrados ali na frente pode ficar horas e horas estacionado na rua sem pagar nada por isso? E o espaço público é um recurso, né? Ele é um recurso e ele é valioso, e ele precisa ser cobrado o uso por esse espaço. E a gente vê que, enfim, tem a Zona Azul, os parquímetros na maioria das cidades brasileiras, mas é muito barato, não é um preço irrisório praticamente, que quase não traz receitas para cidades, e acaba sendo uma coisa muito mais para, né, acaba praticamente só cobrindo os custos, às vezes, da operação, sem dar um grande benefício fiscal para o município. Me falando um pouco dessa questão do espaço, em São Paulo, enfim, não sei se vocês têm em São Paulo aqui, mas a área de estacionamento público em São Paulo é equivalente a 3 parques Ibirapuera, que é um parque muito grande. Então, a gente vê como essa questão do espaço urbano é importante, né? É um recurso valioso, disputado por todos, e que o carro, tendo essa necessidade de estar tanto tempo parado, acaba ocupando muitas vezes de graça. E, pensando ainda um pouco mais longe, assim, tem a questão de que quanto mais se incentiva que a tua população, que a sociedade compre carros, mais você vai estar contribuindo para o espraiamento urbano, que é o aumento da área das cidades, digamos assim. Uma vez que os carros podem viajar distâncias mais longas, né, deixa mais prático para uma pessoa se deslocar 5, 10 quilômetros, muitas pessoas, principalmente de classes mais altas, né, decidem viver afastada do centro urbano, poder morar em contato com a natureza, num terreno maior, que não teria condição muito perto da cidade. Isso, principalmente nos Estados Unidos, ali a partir dos anos 60, principalmente, teve um grande incentivo da indústria automobilística, não se falava tanto ainda não se falava nada, em verdade, em sustentabilidade, todos os danos e prejuízos que os automóveis trazem para as cidades. Teve esse boom, né, do modelo dos carros, que incentivou muito a questão dos subúrbios, né? E a gente tem essa noção bem clássica dos Estados Unidos, da família, né, da família tradicional norte-americana que mora no subúrbio e só se desloca de carro para o trabalho, trabalhar na cidade, depois dirige meia hora de volta para sua casa. E, né, eu imagino que a vida das pessoas pode ser muito boa, assim, né, mas traz também muitos prejuízos para a sociedade e para a cidade como um todo. Uma questão muito simples que a gente pode pensar é que quanto mais pessoas morarem nesse modelo afastado das cidades, e cada um na sua casinha, enfim, de 2 andares, mas sem prédios,
quanto mais longe isso, mais custo também isso traz para uma cidade, porque para as pessoas morarem lá, o município vai ter que levar água, vai ter que levar esgoto, vai ter que ter recolhimento de lixo e também vai ter que levar fazer uma provisão de transporte público, porque esses são serviços públicos básicos e essenciais, né? Que até enfim, por lei, teoricamente, todas as pessoas deveriam ter acesso. Isso também gera o espraiamento urbano, aumento das áreas da cidade, também gera outras questões, como, por exemplo, tá ocupando mais área de natureza do que tu ocuparia com uma cidade que é densa e compacta. Aqui tem um exemplo de um subúrbio, né, que é aquela coisa, né, como eu falei, talvez para quem mora ali esteja sendo tudo ótimo, muito bom, mas não é uma coisa muito interessante para as cidades também, porque para as pessoas morarem nesse modelo envolve quase que 100% dos casos todo mundo tem um carro, né? Então, isso parece uma coisa sustentável, bonita, porque está perto da natureza, envolve ter um carro, que é a coisa menos sustentável do mundo. E como lidar com esse problema, né? Que a gente sabe de todos os malefícios que o carro traz. Vale a pena duplicar ruas e construir novas avenidas para aumentar a capacidade? Só ficar eternamente duplicando, aumentando vias, construindo mais estradas para que todo mundo possa andar de carro? Não. Cientificamente também se mostra que isso, na verdade, era uma demanda induzida, que quanto mais tu faz isso, mais as pessoas vão querer andar de carro e se vai duplicar uma avenida que está engarrafada, em poucos anos ela já vai estar engarrafada de novo. Isso acontece em quase todos os casos. E outra coisa que a gente pode pensar eu mostrei no começo a divisão modal das cidades brasileiras, né? Não é o carro o que ocupa a maior parte, que é a maior parte dos deslocamentos do brasileiro. Ele ocupa uns 30% do deslocamento, digamos assim, 20 e poucos por cento. Então, por que, né, que às vezes que a gente pensa que ele é tão incentivado? Porque é que a maior parte dos recursos públicos direcionados para a infraestrutura e para a mobilidade urbana são voltados para o carro, né? Para duplicar avenida, para construir viaduto, construir ponte, né, sempre nesse sentido de estar incentivando o transporte motorizado, que tem um péssimo custo-benefício, principalmente para a sociedade, né? Isso nos gera a pensar que todos esses impactos negativos que tem esse modelo carrocentrista e principalmente gerando impactos ainda piores para quem não tem dinheiro, para quem é pobre, faz muito sentido investir em outros modos de transporte, né? E quais modos são esses? Transporte público, bicicletas e a pé, que, como a gente viu, é a maior parte dos deslocamentos no Brasil. Então, falando um pouquinho sobre transporte público, né, a gente pensa, em geral, né, que o melhor transporte público que tem, enfim, para quem já foi para outra cidade, já andou de metrô, né? Na verdade, a gente tem metrô em Porto Alegre, né? Tem o Transurb, enfim, é um trem. O metrô não necessariamente anda embaixo da terra, então é um metrô barra trem metropolitano, Transurb. Claro, é muito bom, né? Eficaz, chega rápido, não pega engarrafamento, mas é extremamente caro. É por isso, basicamente, que não se tem um metrô em Porto Alegre, né? Às vezes a gente pensa em conversas, né? Conversas entre pessoas que não são do meio, assim, mas como que Porto Alegre não tem um metrô? Que absurdo, é a coisa mais eficaz do mundo. Não tem porque não tem dinheiro. E não está nem perto de ter dinheiro e, dependendo da cidade, nunca vai ter esse dinheiro também. Atualmente, em nenhum lugar do mundo se constrói, nenhum lugar do mundo talvez na Ásia, assim, mas no Brasil não se constrói um metrô só com recursos do município, é uma coisa muito cara para isso. Construir um metrô no Brasil envolve ter um investimento do governo federal, ou, enfim, do BNDES, bancos públicos, coisas assim, mas é um processo muito complicado e muito caro, que se estima, o custo é muito variável, mas sempre vai girar em torno de 100 milhões de dólares por quilômetro. Então, para fazer um metrô de 10 quilômetros, como foi na linha que quase veio sair em Porto Alegre, envolveria $1 bilhão. E isso não está nem perto da capacidade do orçamento do município, que nem Porto Alegre. Né? Embora outras cidades tenham algumas linhas de metrô, Belo Horizonte, Salvador, só São Paulo e Rio de Janeiro têm sistemas que são realmente estruturais, né? Que realmente são responsáveis por grande parte dos deslocamentos, cobrem uma boa parte da cidade, e também eles têm trens metropolitanos, né, para levar para a região metropolitana das cidades, assim como tem o Transurb, a gente tem lá no Rio de Janeiro, que leva para a Baixada Fluminense, Belford Roxo, todas as cidades ali de perto, e em São Paulo, para Osasco, todas as cidades ali da região metropolitana, porque são cidades, né, muito maiores e também que são mais alvo de recursos federais para construir coisas tipo metrô do que, por exemplo, Porto Alegre. Então, infelizmente, né, todo mundo gostaria, acho, de um metrô em Porto Alegre, por exemplo, mas não é algo dentro da nossa realidade, infelizmente.
né? As cidades europeias têm muito porque, basicamente, no passado era mais, né, tem sistemas de metrô com mais de 100 anos na Europa, em Londres, em Budapeste, na verdade, era muito mais barato construir essas coisas no passado. Tinha... Francisco, Oi. desculpa de interromper, mas temos uma pergunta da Isabela. Ela pediu, o custo é alto para manter o funcionamento também ou é mais caro pela construção? É mais caro pela construção. Em geral, se consegue manter a operação com os recursos ali da tarifa. Em geral, vai ter alguma coisa do município também. O próprio Transurb tem alguma coisa de subsídio, né? Até pouco tempo atrás, a tarifa do Transurb, acho que era e pouco. Não era só esse valor pago por todo mundo que estava cobrindo todos os gastos. Tinha um subsídio, né? O governo pagava por uma parte da operação. Acho que era o governo do estado. Mas o problema maior é a construção mesmo, em termos de dinheiro. Então, o que muitos países em desenvolvimento têm feito, principalmente a partir da década de 90, foi pensar que talvez tenha como aproveitar alguns dos princípios da operação de um metrô para uma coisa mais barata que seja feita na superfície. E foi daí que veio o conceito do BRT, que é uma sigla para Bus Rapid Transit, que começou... Não, essa primeira foi em Curitiba, ou foi em Bogotá, na Colômbia. Eu acho que foi Curitiba, ou Curitiba importou, enfim, são os dois sistemas mais conhecidos, que basicamente é aproveitar algumas características do metrô, né, que vão ser feitos em ônibus grandes, que vão andar na superfície, mas em corredores específicos, onde não vão estar transitando carros. O embarque vai ser feito na estação, e não vai ficar aquela fila, não sei, enfim, quem aqui já teve aula no Campus do Vale, mas lembra daquela fila do D43 que fica enorme, só com as pessoas entrando e passando o tri na maquininha e passando pela roleta? A ideia do BRT é que a pessoa faça o embarque na estação, depois só entra no ônibus e não vai ter todo esse tempo de parada, o que vai deixar mais rápido. Priorizar nos semáforos, para que não fique horas parado na sinaleira. Que, enfim, e hoje é adotado muito em países em desenvolvimento. Tem cada vez mais no Brasil, em países em desenvolvimento da Ásia, mas também tem na Europa, também tem nos Estados Unidos, que é cada vez mais difícil de construir metrô, então as cidades buscam outras soluções e o BRT é uma coisa mais adequada atualmente. Né? Que eu vou dizer que não é a mesma coisa, né? Em Curitiba e Bogotá, que são os sistemas mais conhecidos do mundo, assim, as pessoas, os locais reclamam muito, que é muito lotado, que também é demorado. Então é aquela coisa, é melhor que um sistema de ônibus tradicional? Mas que é pior que o metrô também em geral. Não que o metrô também não seja cheio em vários lugares, né? Tem até, enfim, eu descobri recentemente que em Bogotá o pessoal, os locais chamam de Transmigeno, porque ele está sempre cheio. Que é enfim, como chamam lá, porque o negócio é sempre cheio e não é a coisa que mais agrada na população de lá. E esse aqui é um exemplo, eu não sei exatamente o que aconteceu nessa foto, mas isso aqui em Bogotá, eu não sei se deu algum problema numa estrada, mas só para mostrar o quanto tem de ônibus e o quanto esse negócio é grande lá. E aí a gente chega no ônibus tradicional, né, o velho busão de guerra. É o mais tradicional e mais utilizado no Brasil. Atualmente vem passado por uma crise enorme, assim, quem não sei, quem não é muito ligado no meio, mas às vezes não sabe o quanto está difícil a questão do transporte público no Brasil. Essa semana teve reunião do governo federal com vários prefeitos de grandes cidades para tentar aprovar um programa de incentivo federal para salvar os sistemas de transporte coletivo, porque estão realmente perto de falir. E se o sistema de ônibus falir e as empresas não conseguirem mais colocar os ônibus na rua, o prejuízo que isso seria para a sociedade em geral é incalculável. É um serviço público básico, né? Que, enfim, em Porto Alegre em geral operado por empresas privadas, né? Só a Carris, que era pública e recentemente foi privatizada, numa ideia que não vai chegar nem perto de resolver nenhum problema do transporte público da cidade, simplesmente muito mais ideológica da prefeitura do que qualquer coisa. Mas que vem passando por esse grande problema, e isso, em geral, envolve aumento da tarifa, que é uma questão que eu acho que entrou muito em evidência assim, no Brasil com as manifestações de 2013. Né? Eu me lembro que, enfim, eu estava lá com 17 anos, começou com essa questão da tarifa de ônibus e, enfim, né, escalou para vários outros motivos, outras questões que nem cabe a gente falar sobre aqui, mas começou a entrar muito essa coisa em evidência e alguns movimentos, como o movimento pela tarifa zero e pelo passe livre, começaram a ganhar um pouco mais de notoriedade. E daí, às vezes, vem aquela coisa do, mas
Quando a gente fala, mas não é de graça, não existe almoço grátis, né? Aquele jargão, claro que não, né? Mas até, de certa forma, é bem embasado tecnicamente, porque se o sistema fosse de graça e tivesse uma qualidade legal, muito mais gente ia querer andar de ônibus, muito menos gente ia andar de carro. Isso, né, a tendência de benefícios para a sociedade é muito maior. Claro que não é tão simples assim, né, para fazer, eu acho que uma palestra inteira só sobre esse tema, mas a questão em geral é que quanto mais barato for o ônibus, mais gente vai querer andar de ônibus e menos gente vai querer andar de carro, o que vai gerar menos congestionamento, vai gerar e todas as externalidades, né, os impactos negativos que andar de carro gera. Então, como eu falei, que está tendo essa grande crise, atualmente o que as cidades têm muito pensado é novas formas de subsidiar e financiar o sistema. Em Porto Alegre, por exemplo, toda a operação dos ônibus é paga pelo preço da tarifa. O governo não bota nada por trás, que nem botava no Transub, como eu falei. Em cidades como São Paulo, Curitiba e Fortaleza, o governo paga por um pouco. A tarifa em São Paulo seria mais R$7, se o município não colocasse, acho que 2 bilhões por ano, uma coisa assim. Então, atualmente, as cidades estão pensando muito nisso, de forma a subsidiar e financiar o sistema. Aqui tem uma fotinho das manifestações de 2013, que começou com a questão da tarifa. A gente vê 13,20 é roubo, hoje em dia está quase o dobro disso, só dá vontade de chorar, né, de quanta coisa aumentou muito nos últimos anos. E tem o que a gente chama de ciclo vicioso do transporte público, que vai aumentar a tarifa, né, que nem aconteceu recentemente em Porto Alegre. Aumentou a tarifa, menos gente vai querer usar transporte público, porque, olha, se aumentou tanto a tarifa, às vezes vale mais a pena eu pegar um Uber, né, um Uber R$7, ou ônibus 5 e pouco, para ir ali pertinho, ou de Uber. Menos gente vai usar o transporte público, mais gente de carro, vai gerar mais congestionamento, vai ter cada vez mais gente querendo andar pelo transporte individual, e quanto menos gente está andando de ônibus, mais a tarifa vai aumentar, porque, como eu falei, o sistema de transporte público é todo pago pela tarifa, pelas pessoas que andam nele. Então, é um ciclo vicioso. Quanto mais aumentar a tarifa, a tendência no médio e longo prazo é que ela vai continuar aumentando cada vez mais. E, né, a outra grande opção, que é o que a gente chama de transporte ativo, que é a bicicleta e a pé. A bicicleta, o deslocamento de bicicleta, né, não, enfim, um rolezinho ali na orla de sábado de tarde. A bicicleta está crescendo muito no Brasil na última década. A gente vê que Porto Alegre, eu acho que há uns 15 anos, talvez, eu acho que a única ciclovia que tinha era na orla de Ipanema, e olha quanto foi construído, né, nos últimos anos. Agora sem ciclovia, enfim, na Ipiranga, na Vasco, com várias ruas e avenidas importantes da cidade. Ainda não está nem perto do ideal, a gente sabe, mas também é uma coisa que toma tempo e dinheiro. Mas está crescendo muito no Brasil. Para apontar duas cidades que desenvolveram muito isso foram São Paulo e Fortaleza, que estão com muitos quilômetros de ciclovia e ciclofaixa. E eu falo tanto na ciclovia porque as pesquisas mostram que é a coisa que mais atrai gente para andar de bicicleta. Quem já não anda de bicicleta, quem tem medo de andar no trânsito, vai começar a andar se tiver uma ciclovia, uma ciclofaixa segura por ali. Então é muito importante que se direcione recursos para isso, se construa ciclovias e ciclofaixas para que as pessoas possam andar. E também não é só isso, né? Sempre tem que pensar na estrutura adicional, né? Eu sou ciclista e quem sempre sofre com, às vezes, vai chegar num lugar, não tem um bom lugar para tu prender tua bicicleta, né? Não quer que roubem ela, tu fica com medo, vai prender um poste, não vai a coisa mais segura do mundo. Então, sempre tem que pensar também nessa estrutura adicional, também vestiários nas empresas, nos lugares onde as pessoas trabalham. E os deslocamentos a pé, que, como eu falei, são a maioria no Brasil, por incrível que pareça. É muito legal, né? Quem tem o hábito de se deslocar a pé, que a gente chama, e a gente consegue olhar para as coisas, se conectar com a cidade, entender como as coisas funcionam, conhecer os vizinhos, conhecer estabelecimentos, enfim, várias coisas pequenas, mas que realmente fazem a gente entender e conviver cada vez melhor com a cidade. E o que incentiva isso é o que a gente tecnicamente chama de caminhabilidade, que é o que faz uma rua, um bairro ser bom ou não de caminhar, que vai envolver a qualidade das calçadas, a atratividade das ruas e bairros, se tem algum comércio, se é iluminado para andar de noite, e também a segurança pública, né, que a gente sabe que é uma grande questão no Brasil, que faz muitas pessoas não quererem se deslocar a pé, principalmente, né, em períodos noturnos, isso muito mais sensível também na questão para as mulheres, a questão da segurança pública, que infelizmente incentiva muito, e quanto mais segura uma cidade for, mais as pessoas vão querer andar a pé nela. E também falando um pouco do que foi o tema do meu TCC e também é o meu tema de pesquisa de mestrado, que são os aplicativos de transporte, tipo Uber e a 99, que chegaram em 2015 no Brasil,
né, criaram aquela rivalidade com os táxis tradicionais, e, em geral tinha toda uma propaganda, uma expectativa inicial de que menos pessoas iam precisar comprar carro, que era uma alternativa sustentável, entre muitas aspas, prática e barata, e agora, depois de uns anos, tá todo mundo meio que sofrendo com a dura realidade de ver que não tinha como a coisa ser tão boa assim, né? Tá todo mundo atualmente sofrendo com preço dinâmico, os motoristas cancelando porque eles são extremamente mal remunerados, toda essa questão trabalhista, né, das empresas de não darem nenhum direito e só considerarem os motoristas como parceiros, e eles serem muito mal pagos e trabalharem mais de 15 horas por dia, às vezes, que é a uberização do trabalho, como se fala. E também os aplicativos são um dos grandes vilões, né, um dos grandes causadores nessa queda de demanda do transporte público, que, como eu falei, gera cada vez mais aumento da tarifa. Porque, como eu disse, entre pagar R$ 7 no Uber para ir muito mais rápido ou pagar 5 e pouco de ônibus, as pessoas vão querer ir de Uber, né? E isso é perfeitamente justificável. Eu acho até muito importante, às vezes a gente pensa muito em mobilidade urbana, eu acho que é nunca culpabilizar a pessoa, né, o usuário, a pessoa que decidiu pegar. Às vezes, até um tempo atrás, às vezes eu me sentia meio culpado, assim, ai meu Deus, nossa, vou pegar um Uber e não um ônibus, ou ir a pé para tal lugar. Mas a culpa não é minha, né? A culpa é do governo e do setor público que não está me dando alternativas melhores para eu poder me deslocar de uma forma sustentável, digamos assim. E também tem a questão das empresas da regulamentação municipal, que, resumindo muito, é outro tema muito longo, mas basicamente as empresas não querem pagar imposto nas cidades e isso gera toda uma briga, porque eles têm um lobby político muito forte contra os municípios. E quais são as soluções, né, para em torno disso? Como eu falei rapidamente agora, são políticas públicas. Não tem como resolver a questão do transporte sem política. Pode envolver empresas também, claro que pode, mas, em geral, a maior parte disso tem que ser lidado pelo setor público, com política, por isso que eu também acabo trabalhando muito com política pública, porque é o único jeito de resolver isso. E talvez dando assim um panorama geral em geral, as políticas públicas no entorno tanto do planejamento urbano quanto da mobilidade, elas são focadas para desincentivar as viagens de carro. A gente tem o rodízio de placas em São Paulo, que não, né, só pode andar com as placas do final tal e tal em cada dia, se não anda recebe uma multa. A gente tem o que se chama de taxação do congestionamento, principalmente na Europa e na Ásia, que é basicamente se tu vai andar na área mais congestionada de uma cidade, digamos que em Porto Alegre seria talvez tudo que está dentro da segunda perimetral ali, talvez da Guete para dentro, assim, pensando como um cordão assim em torno do centro, a parte mais congestionada, a pessoa vai andar ali, ela tem que pagar uma taxa, né? E isso varia muito o valor, vai ser mais caro na hora do pico, na hora do rush, e vai ser mais barato para andar de noite, ou nem vai ser cobrado, mas é basicamente tu pagar por tu estar congestionando as ruas, tá causando um impacto negativo para a cidade e para a sociedade. Não, isso nunca foi implementado no Brasil. Se eu não me engano, Buenos Aires foi a primeira cidade da América Latina que conseguiu implementar isso, mas é uma medida muito complicada, né? A implementação disso envolve muitas questões jurídicas, muitas questões de convencimento da população. É uma coisa dificílima, mas que funciona muito bem e também faz com que o município consiga arrecadar o dinheiro para, às vezes, investir em melhorar o transporte público, em construir mais ciclovias, porque, em geral, não é que os municípios não fazem essas coisas porque não querem, em geral porque não tem dinheiro mesmo, pelo menos no Brasil. Claro, né, sempre poderia direcionar recursos, em vez de construir um viaduto, poderia tentar pegar esse dinheiro para construir várias ciclovias, mas a coisa não é tão simples assim. Isso foi um pouco do que eu aprendi assim com a minha experiência, que não nada é tão simples assim, digamos, na questão do recurso público. Aí a outra possibilidade de desincentivar as viagens de carro é cobrar mais efetivamente estacionamento, talvez aumentar o preço da área azul aqui em Porto Alegre, o preço dos parquímetros, colocar em mais áreas, em mais ruas, talvez em todo o centro, em todos os bairros próximos do centro, vai estacionar em qualquer rua, vai ter que pagar um parquímetro. Né? E do outro lado, seria incentivar o transporte público e o ativo, que o que é o principal para mim que eu tenho visto é reduzir o valor da tarifa para que as pessoas voltem a andar de ônibus e não vá todo mundo para os aplicativos. Direcionar mais recursos para ciclovias e melhoria das calçadas, melhorar a segurança pública para que as pessoas queiram andar a pé. Também isso pode incentivar financeiramente a compra de bicicletas, né? A gente lembra, talvez algumas pessoas lembrem que até não muitos anos
Os próprios governos do PT incentivavam a redução do IPI para que as pessoas comprassem veículo, que era o quê? Era um incentivo à indústria nacional, né? Isso é parte do governo também, considerar essas coisas, e sobrava em estoque, eles queriam vender os carros e reduzir o imposto para que as pessoas comprassem carro, né? Também se quer isso, mas, por outro lado, isso gera impactos negativos nas cidades. Então, se já fizeram isso, por que não podem incentivar financeiramente a compra de bicicletas, reduzir algum imposto, porque a bicicleta fica mais barata, enfim. E pensando numa escala um pouco mais macro, talvez como melhorar essa situação da mobilidade seria basicamente reduzir as distâncias e os tempos de viagem, né? A gente chama uma coisa que são as oportunidades urbanas, são basicamente os destinos que as pessoas vão. Oportunidades urbanas são locais de trabalho, são universidades, escolas, estabelecimentos de saúde, né, hospital, shopping. Os lugares onde as pessoas mais vão são as oportunidades urbanas. E essas oportunidades, em geral, elas são localizadas no centro, né? Próximas do centro. E por que não, talvez, pensar em fazer uma cidade que tenha mais de um centro? A gente vê aqui esse mapa que eu coloquei, quanto mais amarelo, mais claro for, são os lugares onde as pessoas conseguem chegar em mais oportunidades em menos tempo. E a gente vê que é no centro ali de Porto Alegre e nessas regiões meio no entorno. Elas seguem um pouco as grandes avenidas ali, a Protásio, a Ipiranga, mas em geral, quanto mais próximo do centro ou da região da Ipiranga, Protásio, a pessoa morar, mais lugares da cidade ela vai conseguir chegar em menos tempo, né? Como melhorar essa acessibilidade urbana, que foi até esse tema que eu botei no nome da palestra, que também é algo que eu pesquiso no mestrado, que é melhorar a acessibilidade urbana, que isso também pode ser tendo mais de um centro numa cidade, fazendo uma cidade que seja mais compacta e mais densa, ou seja, incentivando em que no centro se priorize a construção de prédios e não de casas, por exemplo, porque se todo mundo vai morar em casa, a área da cidade vai ser muito maior e as pessoas vão ficar longe dos destinos que elas querem ir. Algumas das soluções. Isso não se resolve da noite para o dia, né? A melhoria da acessibilidade de uma cidade envolve, olha, muitos anos de planejamento e de governos alinhados. Outra coisa que acontece muito no Brasil, tem um governo municipal, 4 anos tem uma política, vamos incentivar isso, vai, troca o governo, tudo que o último governo fez acaba, o próximo não continua com essas mesmas diretrizes. Enfim, é um problema muito maior que só se resolve a longo prazo. E para falar, né, que não é só responsabilidade do setor público, mas empresas também podem colaborar com a mobilidade urbana, que se chama de mobilidade corporativa, que é as empresas responsabilizarem pelo transporte dos seus funcionários. Como isso pode fazer? Fretamento de veículos, né? Contratar um ônibus que vai passar, buscar os funcionários, levar para o trabalho, depois trazer de volta. Muitas empresas fazem isso. Tu colocar no lugar de trabalho vestiários e bicicletários para os ciclistas poderem ir com mais segurança e conforto. Ter uma política de caronas para quem já vai de carro, leva o colega de trabalho, não precisar irem em 2 carros. Isso é bom para todo mundo, porque se a empresa faz isso e ela consegue reduzir o número de funcionários que vão de carro para o trabalho, ela pode economizar com um estacionamento, por exemplo. E isso tudo leva, né, a uma grande questão, que daí talvez possa até ser um pouco pessoal, mas né, que cidade queremos? Hoje em dia se fala muito de smart cities, cidades inteligentes, onde tudo vai em torno da tecnologia. Também tem se falado cada vez mais dos veículos elétricos, né? Até coloquei uma foto aqui do Elon Musk, do Tesla, que atualmente se vende muito como vai reduzir as emissões, vai melhorar muito as cidades, mas o engarrafamento de veículo elétrico ainda é um engarrafamento. Então, não é a solução para a mobilidade, não passa nem perto só de incentivar que as pessoas comprem carros elétricos. Vai reduzir as emissões? Vai, uma coisa importante mas não reduz a desigualdade e não reduz os problemas associados ao congestionamento. A cidade, pelo menos que eu penso, e imagino que vários outros pesquisadores da área, que eu quero uma cidade menos desigual, que todas as pessoas tenham oportunidades de viver sua vida sem passar horas presas no trânsito, né? Hoje em dia se fala de um conceito que é a cidade de 15 minutos, que seria que, idealmente, todo mundo leve no máximo 15 minutos para chegar nos seus destinos. Eu acho que esse é mais ou menos o caminho que a gente quer seguir, né? É não pensar que veículo elétrico vai reduzir todos os problemas. E daí, finalizando, qual o papel do engenheiro civil nisso tudo, né? Falei disso tudo, eu sei que às vezes parece meio desconexo, né? Bem desconexo do que a gente aprende na graduação, do que a gente estuda na engenharia civil,
Mas, historicamente, o engenheiro civil trabalha com a engenharia de tráfego e engenharia de transportes. Quem entra um pouco mais além no curso vai ver que ali, não sei em que semestre está, mas tem a disciplina de operação de transportes, que é obrigatória, que é uma das poucas obrigatórias na área de transportes. Também tem rodovias, por exemplo, que daí é direcionado ao projeto, né, projeto mesmo de rodovias, de estradas. Mas tem toda essa parte, né, que, digamos, não é o hardware, é o software da área de transportes, que é a parte de planejamento, é a parte política, que sim, tem a ver com o trabalho de engenheiro civil, não é uma coisa que a gente aprenda muito na faculdade, mas tem as eletivas de planejamento de transportes, engenharia de tráfego, não vou me lembrar quais são as outras agora, mas, enfim, é uma das 5 áreas de concentração na engenharia civil, né? No final do curso, se opta por uma das áreas, eu fiz a de transportes, e ela é muito mais focada nessa coisa de engenharia de tráfego mesmo, que é uma abordagem tradicional, que é muito voltada a melhorar o fluxo dos veículos, melhorar o tempo da sinaleira, saber por que uma sinaleira tem tanto tempo, por que se deve duplicar uma avenida ou não, você aprende coisas mais ou menos nessa área. E também tem o planejamento de transportes. Isso até historicamente, quem planeja as linhas de ônibus de uma cidade, por que o T7 sai do Praia de Belas e vai até o Guatemi, isso não é feito aleatoriamente, né? Isso, em geral, é feito por estudos de demanda, é feito com muitos profissionais por trás, que também, historicamente, são engenheiros civis ou engenheiros de outras áreas. Então, sim, é um trabalho que tem a ver com engenharia, muita questão de demanda, previsão, e também a questão de desenho viário, de desenhar ciclovias, desenhar, enfim, loteamentos, novas ruas e tudo mais, que até eu acho que, digamos, é mais uma responsabilidade dos arquitetos urbanistas, mas que os engenheiros civis também acabam trabalhando muito com isso na prática. E o primeiro bullet que eu coloquei é que essa área de mobilidade é extremamente multidisciplinar, né? Quem vai trabalhar com isso vai provavelmente acabar trabalhando junto com arquitetos, urbanistas, economistas, sociólogos, pessoas formadas em políticas públicas. É uma área que envolve uma galera de tudo quanto é lugar. Não tem como escapar disso. E como que é o mercado de trabalho, né, para o engenheiro civil que quer seguir nessa área? Muitos podem trabalhar no setor público, secretarias municipais de transporte ou empresas públicas como a EPTC. Tive vários, enfim, colegas de curso, amigos que estagiaram na EPTC, principalmente na área de projetos de ciclovias e ciclofaixas. Tem um amigo que trabalha lá hoje em dia, que ele é cargo de confiança, por exemplo. Mas, né, em geral, quando a pessoa se forma, ou ela consegue um cargo de confiança, ou ela tem que ser concursada. Então, já não é tão simples assim de ingressar no lugar assim, tem que estudar. Quem sabe um pouco sobre concurso sabe como é uma coisa complicada. Tem o setor privado, existem consultorias. Em Porto Alegre tem umas 2, 3, a Matricial, a Sistra, que às vezes fazem projetos para cidades, com estudos de demanda, alguma coisa de pesquisa, ou às vezes até mesmo, às vezes a EPTC contrata, por exemplo, alguma empresa para fazer o projeto numa ciclovia, por exemplo, ou as que são feitas por contrapartida, por exemplo. E aí tem essas consultorias que fazem. Você também pode trabalhar em operadora de transporte público. Eu tenho um amigo que se formou comigo que está trabalhando em Passo Fundo como consultor numa empresa de ônibus que opera os ônibus lá da cidade. E também você pode trabalhar com aplicativos e startups de mobilidade. Tive um amigo também que se formou comigo, que foi para a mesma área, ele trabalhou muito tempo na 99, como no setor de operações da 99. Enfim, muita gente acaba indo trabalhar na Uber, e daí tem várias áreas que talvez, assim, não vai ter muito a ver com alguma coisa que vai se aprender diretamente na graduação em engenharia civil, mas eles buscam profissionais que tenham essa noção e entendimento de como uma cidade funciona, como é a mobilidade urbana, por que tem que fazer essa coisa e não a outra. São algumas possibilidades. E também tem o terceiro setor, que é onde eu trabalho, por que existe dinheiro nisso, né? De onde é que vem dinheiro do WRI, por exemplo, é que existe muito financiamento de filantropia, de doações. O próprio Jeff Bezos da Amazon recentemente lançou um fundo global, acho que de $1 bilhão, onde ele doou essa grana para que se façam projetos ligados à sustentabilidade. De novo, também tem muitas questões, né, quanto a isso, que poderiam ser alongadas numa palestra só sobre isso, mas o resumo da ópera é que tem muito dinheiro vindo de doações, de filantropia, às vezes até de governos, que doam dinheiro para que se trabalhe com financiamento, com sustentabilidade,
com temas importantes, com sustentabilidade, com mobilidade urbana, com segurança viária. No Brasil, a gente tem o WRI Brasil, que é onde eu trabalho, e o ITDP, que fica no Rio de Janeiro, que são os que trabalham mais na área de transportes quanto a isso. E é algo muito forte nos Estados Unidos e na Europa, principalmente. Assim, eu acho que a maioria das ONGs, institutos de pesquisa, institutos globais são localizados nos Estados Unidos e na Europa, mas a atuação deles tende a ser global. O próprio WRI, como eu mostrei, os escritórios são, em geral, localizados em países em desenvolvimento, porque a ideia que se tem é de que são os lugares que precisam de mais ajuda quanto a isso. Então, a atuação é muito global, muitos projetos na África, na América Central, na Ásia, enfim, mas aí é todo mundo, né? Existem, até eu, não, mesmo trabalhando nisso, não, sinto que não conheço 10% do que realmente é essa área, das possibilidades e oportunidades que tem nela, mas é um setor, é uma área muito grande que a gente acaba passando meio batido, não sabe muito bem que existe, e depois que a gente ingressa, a gente vai, né, entendendo como que é. E também tem a questão da pesquisa, né? Tem o Laboratório de Sistemas de Transporte da URGS, que é o LASTRAN, que é, como eu falei, compartilhado por professores de engenharia civil e da produção. Foi onde eu fiz iniciação científica e várias pessoas que trabalham no WRI Brasil fizeram iniciação científica ali também. Em geral, eu diria que quem quer seguir essa área, quem quer trabalhar com isso, o melhor lugar para começar, o lugar certo para começar, é tentar fazer uma iniciação científica no LASTRAN. Dá para, às vezes, eles aceitam que a pessoa ingresse como voluntário, por exemplo. Eu fui voluntário por um tempo, depois comecei a ganhar uma bolsa. Né? A gente sabe que a bolsa está com esse valor de R$ 400 congelado há sei lá quanto tempo, não é, né? Não é nenhuma opção, às vezes, né, de trabalho, porque paga muito pouco. Mas, para quem quer seguir com isso, talvez seja, apesar disso, seja o melhor lugar para começar, assim. É um lugar que eu recomendo bastante, aprendi muito lá, professores incríveis, que me ajudaram muito. Foi por lá também que eu consegui depois, que eu entrei em contato com o WRI Brasil e comecei a trabalhar lá um pouco depois. Ali eles também têm mestrado e doutorado, eu acabei optando por fazer no PROPUR, né, no planejamento urbano, porque foi uma coisa mais pessoal, eu queria mudar um pouco de área, sair um pouco da engenharia, fazer uma pesquisa um pouco mais abrangente no sentido da cidade, menos do transporte, da parte técnica de transportes em si, mas tem essa área, né, do planejamento urbano, que é muito legal, eu gosto bastante, sim. E também vai ter gente de várias outras áreas trabalhando com isso, na economia, nas ciências sociais, nas políticas públicas. É uma área muito multidisciplinar que não tem como pensar em trabalhar com isso se pensando que você vai trabalhar com engenheiros. Assim, é realmente uma área muito multidisciplinar e tem que entender que, sim, a gente tem o nosso papel, a nossa função nessa área, mas que a gente sempre vai ter que trabalhar e dividir as responsabilidades com outras pessoas, porque é uma coisa muito complexa e que envolve vários e vários fatores. Enfim, acho que o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Agora eu tô aberto a dúvidas, tanto da parte técnica de mobilidade, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar agora, quanto da parte da atuação, da minha experiência profissional. Eu, pelo menos, que eu tinha bastante curiosidade, assim, de como poderia seguir trabalhando com isso, como poderia trabalhar com isso quando eu estava na graduação e não via muito bem o caminho, assim, mas as coisas foram acontecendo. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre o setor, sobre o mercado de trabalho, também sinta-se à vontade para perguntar. Pessoal, quem tiver pode levantar a mão, pode botar no chat, mas já que não tem nada, eu vou começar, na verdade, comentando uma coisa, porque eu vi um vídeo esses dias no YouTube, né, que aparece o recomendado, e foi exatamente o que tu falou, tipo, que o pessoal lá nos Estados Unidos, eles focam muito na construção de estacionamento e acabam deixando a cidade toda espalhada, porque tu sai, tipo, tu tá de carro, todo mundo que dirige sabe que, ó, tu quer estacionar e tu fica puto da cara quando não encontra vaga, mas não pensa por esse outro ponto. Que quanto mais estacionamento tem, mais área da cidade vai ser usada para isso e mais, consequentemente, mais vai precisar do carro e tudo mais. E aí eu queria saber se isso se encaixa, né, em Brasília, porque eu fui esse ano para lá e eu, tipo, vi pouquíssimas pessoas na rua e se tem a ver com o planejamento, que a cidade é dividida em zonas, né? Daí eu não sei como é que funciona o transporte público de lá.
Enfim, Brasília é um caso bem emblemático, digamos assim. Ela é uma das maiores cidades planejadas do Brasil, né? Enfim, quem lembra ali das aulas de história, lembra que foi funcionando no governo do Juscelino Kubitschek, para ser realmente a capital federal, e se tinha muito uma ideia na época do que se chama na história do urbanismo de urbanismo modernista, né, que tinha tanto o modernismo da arquitetura, das obras do Oscar Niemeyer, que, enfim, são lindas, a arquitetura da cidade é realmente muito bonita, mas todo o projeto dela foi feito em torno da ideia do Lúcio Costa, que era um grande urbanista, enfim, um grande urbanista brasileiro, que, né, não dá para culpar o cara também, porque ele seguiu o que se dizia que era certo na época, né? Nos anos 50 era boom, indústria automobilística, as pessoas, o governo querendo que as pessoas comprassem carro, se achava que o carro era a solução para tudo, todo mundo ia andar de carro, nem se pensava em todos esses problemas que a gente vê hoje em dia. Então a cidade foi planejada completamente pensando em para as pessoas andarem de carro nela. Atualmente, não, se fosse fazer uma cidade do zero, nunca se faria uma cidade com um zoneamento que nem tem em Brasília, de ter uma região completamente só residencial. Aqui é a região que as pessoas trabalham, aqui é a região das compras. Isso atualmente é uma ideia bem ultrapassada, assim. Mas que eram os preceitos da época, né? As pessoas achavam que isso era certo na época e fizeram uma cidade completamente voltada para quem tem carro. Eu nunca fui para lá, mas eu ouvi muitos relatos que é isso, assim, que tem ruas que praticamente não tem calçada, que é zero pensada para quem é pedestre, para quem é ciclista, e que ela é muito voltada para quem tem carro, e que acaba gerando tudo isso, né? Não é uma cidade que seja muito amigável para quem não tem carro, digamos assim. Pois é, exato. Tem várias vias lá que eu notei que não tinham calçada nenhuma. É. E uma outra coisa é a questão de Florianópolis, que ela era famosa por ter o pior trânsito do Brasil. Sim. Tem isso Florianópolis é também? outro. Florianópolis eu acho que tem muita questão geográfica também, né? Enfim, na cidade é a ilha, né? Tem a partezinha no continente, mas a cidade é uma ilha enorme, onde fica um setor muito localizado no centro, ali até a parte da lagoa, e daí muita gente mora lá no norte, que é muito longe, né? Uma rodovia dentro do município que tinha até pedágio uma época, não sei se ainda tem pedágio lá, mas que a questão geográfica acaba contribuindo muito para que isso seja ruim, assim, e também por isso, né? Quando a pessoa tem que pegar uma rodovia para andar dentro da própria cidade, muito natural, às vezes, que acaba indo atrás de ter um carro e não depender do transporte público. Mas também era uma cidade que não tinha. Não sei se agora tem algum corredor de ônibus, mas até poucos anos não tinha nada de corredor de ônibus. E aqui em Porto Alegre a gente tem vários desde os anos 70, assim, a gente já vê que é um pouco mais avançado nisso. Mas Florianópolis eu diria que tem um pouco da questão geográfica, mas também a questão da política pública de não incentivar, principalmente o transporte público, né? Lá na cidade. Sim, perfeito. Pessoal, alguém tem mais perguntas? Estão tímidos? Se não, vamos encaminhando para o final. Eu queria agradecer a presença de todos que ficaram até esse momento, Ah, principalmente opa. desculpa te interromper, eu não esqueci de botar meu contato aqui no final. Eu Tá. vou botar meu e-mail aqui no chat aí. Opa, não consigo entrar no chat. Se tu Bom, vou você quer me escrever. passar por WhatsApp que eu boto aqui no chat? Eu vou compartilhar aqui de novo. Se ficar com Tá. alguma dúvida, já pode me mandar. Uhum.